A paz de Deus, amados irmãos, continuando com a leitura bíblica, hoje em Êxodo 21, tá? Então, o que vai dizer aqui em Êxodo 21, 22 e 23? Deus colocou ali umas leis, tá? Umas leis para cuidar lá do povo, né? Porque naquele tempo não tinha prisões, não tinha nada. E como Deus disse, né? A imaginação do homem era má continuamente, né? Então, o homem, ele tinha uma imaginação má. E ele sempre tinha e tem, né? E sempre faz coisas ruins, né? Então, aqui, os homens também faziam coisas ruins, mesmo sendo o povo lá escolhido do Senhor, tinha homens maus. Então, Deus criou essas leis para que eles parassem de fazer a maldade, para que eles entendessem que Deus não se agrada dessas coisas más. Então, essas leis servia para aquele povo, tá? Não serve para nós agora. Agora a gente vive pela graça, e quando a gente é cheio da graça do Espírito Santo, quando a gente é cheio da graça que Jesus deixou para nós, né? Então a gente serve a Deus aí naturalmente, né? A gente começa a andar em conformidade ao agrado de Jesus, ao agrado de Deus, né? Quando a gente recebe a graça, né? A graça de Jesus Cristo. Então, a gente já não precisa ter uma lei, porque quando Jesus habita em nós, a gente age conforme o gosto dele. E aqui não, aqui eles não tinham ainda recebido a graça, né, de Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda não tinha chego até eles, né, ia chegar depois. Então, aqui eles precisaram de uma lei para controlar lá a maldade, né. Então, se surgiu todas essas leis, é porque tinha gente que fazia essas coisas ruins. Então, Deus colocou lá as leis e muitas coisas ruins geravam a morte, né? A pessoa que cometia, ela deveria morrer, porque não tinha lá uma cadeia, um lugar para colocar eles, e então Deus fez isso para minimizar as maldades do mundo, né? Para que eles parassem de pecar, para que eles parassem de desagradar o Senhor. Então, isso é naquele tempo, mas é bom a gente ler para a gente conhecer o nosso Deus, para a gente saber as coisas que ele não gosta, né? Que ele não se agrada, que ele ainda continua não se agradando dessas coisas, né? Só que agora já não tem a morte, né? Assim como não tem que separar o sábado, também não tem que ser olho por olho, dente por dente, por exemplo, né? Que agora a gente já vive pela graça. Então, vamos à leitura. Êxodo 21. As leis acerca dos servos e dos homicidas. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro de graça. Sair forro será liberto, né? Então, se comprou um servo lá para servir eles, né? Depois serve 6 anos e no 7º ano a pessoa tá livre, né? Não precisa mais ser servo. Se entrou com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor. Ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo meu senhor, e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. Então, né, depois de 7 anos o servo ali teria liberdade, mas se ele quisesse ficar, de repente pela sua mulher ou pelos filhos, né, que não pudesse ir com ele, então ele diria lá que ele ama o senhor dele, ama a família dele e não quer ir embora. Então eles furavam a orelha e esse servo ia servir esse senhor para sempre, né? Então ficava lá marcado. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas.
Se ela tomar outra, se ele tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Então, né, se alguém lá, se o filho do Senhor tomasse a serva por mulher, ela ia ser como uma filha do Senhor, né? Não ia ser mais como uma serva. E se esse filho tomasse outra mulher, ele até poderia ter outra mulher, né? Isso nessa situação aqui, né? Daquele tempo. Mas ele não podia diminuir o mantimento nem as vestimentas dela, nem as suas obrigações marital, né? Suas obrigações de marido. E se ele não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, que morra. Ele também certamente morrerá. Porém, se ele não armou cilada, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se desobedecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar alguém, homem, e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Então, aqui já falando, né, das mortes, né, que quem matar também deve morrer, né? A não ser que seja alguém que Deus deu na mão dele, né? Algum inimigo, aí tudo bem, aí não morrerá. As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se algum homem pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perderá e o fará curar totalmente. Então, se ferisse lá e a pessoa não morresse, não seria morto a pessoa que feriu, mas teria que pagar o tempo que aquela pessoa lá ficou acamada, né? E o remédio, provavelmente, né? Toda a sua cura, né? Que é aqui que tá dizendo, né? Pagar toda a sua cura totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. E se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto, quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Então, né, aqui aquele que ferisse lá o olho ou o dente do servo, da serva, o servo e a serva seriam livres, né, pelo olho ou pelo dente. Então, quer dizer, tipo, Deus não queria que ferisse os servos, né, nem as servas, por isso ele colocou essa lei. E se tivesse um boi lá que matasse alguma pessoa, mas o dono não soubesse que foi sem querer, né? Aí o dono seria absolvido, mas se o dono soubesse que o boi era um boi violento e não tivesse guardado ele, então o dono do boi também seria morto, né? Tanto o boi quanto o dono.
Se o boi escarnear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará. Ao seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se for notório que aquele boi dantes era escorneador, e seu dono não o guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Então, né, todas essas leis provavelmente porque havia muitos casos dessas situações, tá? De um animal matar o animal do outro, ou de uma pessoa ferir o servo, sempre tinha essas situações, né? Senão Deus não teria colocado aqui as leis, né? O que era para agir, né? Qual o modo que era para agir com as pessoas que faziam essas coisas, né? Então ali, se alguém abrisse uma cova e não cobrisse, né? E um boi caísse lá, então o outro que deixou a cova descoberta tinha que pagar, né, o boi lá pro dono do boi. E assim por diante, né, todas essas leis. Êxodo 22, as leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. E se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer o campo do outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar e a meda do trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou vasos a seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestido, sobre toda a coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro a seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou um boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então, havendo juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e seu dono o aceitar, o outro não o restituirá. Mas, se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo perder alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente o restituirá. Se o seu dono esteve presente, não restituirá. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Então, olha o compromisso ali com as coisas dos outros, né? Quem guardasse lá algo de outra pessoa tinha que guardar bem guardado, né? Se sumisse ou se morresse, teria que restituir, né? A não ser que falasse lá para a pessoa que em nome do Senhor lá não fiz por mal e a outra pessoa aceitasse, aí não precisava restituir. As leis acerca da imoralidade e idolatria. Se alguém enganar alguma virgem
que não for desposada e se deitar com ela, certamente o dotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirá, nem oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Então, aqui, né, mais uma vez, Deus reforçando lá contra a idolatria, né? Se sacrificar alguma coisa a outros deuses e não somente ao Senhor, será morto, né? E também aqui, ó, aquele que se deitar com o animal será morto. As feiticeiras serão mortas. E também, ele também disse para não afligir o estrangeiro, não oprimir o estrangeiro. Então, se chegasse alguém de fora lá para morar com eles, não era para eles ficarem oprimindo só porque veio de fora, né? Porque eles também foram estrangeiros lá no Egito e eles sabiam quanto era ruim ser afligido, né, pelos egípcios lá. Então eles não podiam fazer o mesmo, né? Eles sabiam que era ruim, então eles não podiam tratar mal assim os estrangeiros. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Ó, a preocupação de Deus, né? Com as viúvas e com os órfãos, né? Que não era para afligi-los, porque quando a mulher ficava viúva lá, ela não tinha um marido lá para defender ela, né? Nem ela, nem os filhos. Então, eles ficavam vulneráveis. E aí, né, podia ter caso de alguém os afligir. Então, Deus mostrou que ele era contra isso, né? Contra ficar afligido lá as pessoas vulneráveis, né? Que não tinha quem as defendesse, né? Não pode. Continuando. Se emprestares dinheiro ao seu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário. Não lhes imporás usura. Então, se emprestar o dinheiro não era para pôr uns juros lá muito alto, né? Não era para emprestar com ganância, né? Emprestar querendo lá receber algo a mais injustamente, né? Se tomares em penhor o vestido do seu próximo, lo restituirá antes do pôr do sol, porque aquele é a sua cobertura, é o vestido da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás aos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães as lançareis. Então, essa toda a instrução lá de Deus para o povo, né? Continuando, Êxodo 23, o testemunho falso e a injustiça. Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Então, se tiver um grupo lá de pessoas que é a maior parte, né, e estiver falando uma mentira, né, não tomar parte com esses, né, não é só porque eles são um número maior que vai ficar do lado deles sabendo que eles estão falando a mentira, né, então sempre permanecer na verdade. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás.
Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudará, juntamente com ele. Então, olha, aqui, né, Deus também mostrando ali que ele não gosta da vingança, né? Então, se achou lá um boi do inimigo, tinha que devolver lá para o inimigo, ainda que fosse inimigo, mas não era para usar ali de vingança, né? Ou se achou lá o animal debaixo da carga, né? O animal, de repente a carga caía sobre um animal, o animal estava preso. Então, ainda que a pessoa fosse inimiga ou ainda que a pessoa tivesse aborrecido a outra, aquela pessoa tinha que ajudá-lo a ajudar seu animal, né? Que estava ali debaixo da carga. Então, olha como Deus é justo, né? Deus é o mesmo, tá? Não mudou, ele não deixou de ser Deus. A única diferença é que a gente vive pela graça, e pela graça a gente tem menos dificuldade de obedecer à lei, porque Jesus habitando em nós, a gente consegue andar na vontade dele, né? Então a gente tem que clamar pela presença de Deus para se encher do Espírito Santo, para viver em conformidade ao Senhor, né? Aqui nessa época eles tinham que ter essas leis, mas agora Deus é o mesmo, ele não gosta dessas coisas ruins, ele gosta de toda a justiça aqui que ele está explicando, só que a gente vive pela graça, né? A gente consegue cumprir todas essas coisas recebendo o Espírito Santo do Senhor. Né? Aí também não precisa morte, né? Deus é contra a morte, né? Aqui é que o povo era rebelde e tinha que ter uma punição, né? Tinha que separar lá o povo rebelde lá do povo santo, né? Então não podia deixar sem punição. Então Deus colocou essas leis aqui, mas não é isso agora, tá? Continuando. Não perverterás o direito do teu pobre na tua demanda. Da palavra de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Então, Deus firmando ali mais uma vez para não ofender, não oprimir o estrangeiro. E não aceitar presentes para não ficar cego e não matar os inocentes, né? E nem os justos. Continuando. O ano de descanso e o sábado. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás dos seus frutos, mas ao 7º ano os soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobeja comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descansem o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome dos outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Então, ali, né, Deus falando, né, mais uma vez sobre o sábado, né, que do gosto do Senhor que a gente descanse, né, que a gente tem um dia lá de descanso, né, e não ter na boca, nem ter na boca o nome de outros deuses, né, também reafirmando ali contra a idolatria. Continuando. As 3 festas. 3 vezes ao ano me celebrarás festa. A festa dos pães asmos. Guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como eu tenho ordenado, ao tempo apontado no mês do Abibe, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o seu trabalho. 3 vezes
no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não ofereças o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leito de tua mãe. Então, mais instruções do Senhor ali, né? Continuando, Deus promete enviar um anjo. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligente, ouvires a sua voz e fizeres tudo o que disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos hebreus, e aos ferezeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra onde não habitarão, para que não te faças pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Então, né, Deus confirmando lá que ia mandar um anjo diante deles e ia tomar a terra prometida pouco a pouco, né, o Senhor falou. Porque o povo ainda não era tão grande para cuidar, administrar toda a terra. Então, para que a terra não virasse deserto, então Deus ia tomando pouco a pouco. Conforme o povo de Israel ia crescendo, Deus ia tomando as outras terras para eles. E eles não deveriam adorar aqueles deuses lá, né? Porque senão seria um laço para eles. E assim termina aqui Êxodo 23. No próximo vídeo a gente continua lá em Êxodo 24. Deus abençoe a todos, continue lendo a Bíblia, orando e jejuando, tá? Se firme no Senhor, que logo Ele virá nos buscar. Deus abençoe, uma boa noite.